Amém, queridos. Graça e paz. É bom estarmos juntos para meditarmos na palavra, né? Jesus disse: nem só de pão viverá o homem, mas de toda a palavra que procede da boca de Deus. Em nossas vidas depende eternamente desse alimento contínuo, não é? E eu estava pensando em Pilatos como um bom representante da nossa geração, né? Da nossa cultura, na verdade de todos os homens, né? Pilatos perguntou a Jesus o que é a verdade, e ele nem esperou para ouvir a resposta, não é? Isso é a cara da nossa cultura, não é? Mas de todo o homem em certa medida na história. Então, qual é a realidade da verdade em um mundo caído, em um mundo nas garras, né, do pecado e do príncipe desse mundo? A pergunta é: a verdade absoluta existe? Não é? Essa pergunta é muitas vezes feita, não é, por muitos hoje, não é? E isso atinge tanto as pessoas hoje fora e dentro da igreja. Nós vivemos em uma geração que nega tal noção de uma verdade absoluta, não é? E o único absoluto parece ser que não há absolutos. E a única verdade é que não há verdade, não é? Bem a cara, não é? Do nosso mundo mesmo, não é? Que jaz no maligno. Jesus disse: vocês são mentirosos, vocês são filhos do diabo, que é mentiroso desde o princípio, não é? Então há um problema final realmente do homem com a verdade. Então essas declarações não são teóricas, mas infelizmente representam a mentalidade do nosso mundo pós-moderno, né? Da nossa cultura saturada do humanismo secular. E comumente, de maneira comum e constante, nós ouvimos as pessoas hoje elas falarem: você tem a sua verdade e eu tenho a minha, mesmo que isso seja uma falácia, né? É óbvio que se você a prejudicar, ela vai dizer que aquilo está errado e não pode estar certo. Mas no mercado contemporâneo de ideias, as opiniões pessoais e o pragmatismo crasso são a moeda corrente, a moeda que compra, a moeda que vende. E quem quer estar bem no mercado tem que, de alguma maneira, usar essa moeda, não é? E muitas vezes a igreja quer estar bem no mercado, né? Então, a rejeição flagrante da verdade absoluta não é novidade, não é? Mas pode ser rastreada séculos atrás, não é? Em toda a história do homem. Nós ouvimos sua negação ecoar pelos corredores dos séculos, das eras, né, do tempo, até, por exemplo, a vida e o ministério de Cristo, não é? Para não irmos até o princípio. Então, na noite anterior à crucificação, Jesus foi julgado diante de Pôncio Pilatos e se engajou em uma conversa face a face, né, cara a cara, na qual a denúncia da verdade do próprio Pilatos foi claramente revelada, né? Ele tinha escutado, ouvido Jesus falar do seu reino e proclamar que ele era um rei. E após a afirmação de Jesus de que todos os que eram da verdade ouviriam sua voz, Pilatos respondeu com ceticismo, com cinismo. Ele pergunta: o que é a verdade? Em João 18, 38. Então essa é a velha pergunta que foi expressa por Pilatos quando ele estava face a face diante daquele que é a verdade encarnada, não é? É a verdade e a vida. E mesmo diante dele, ali face a face, a pergunta dele, cínica, foi essa: o que é a verdade? Então essa não era uma pergunta honesta, levantada por alguém que procurava conhecer a verdade. Em vez disso, foi uma negação desafiadora
de que existe algo como a verdade. Era o que Pilatos estava fazendo. Então, a declaração de Pilatos foi dita com total desprezo. Era uma repreensão desdenhosa, cheia de sarcasmo da ideia de que a verdade existe uma verdade final, definitiva para todos. E essa refutação pretendia diminuir, não é, a especulação de qualquer afirmação de verdade no mundo. Então, falada com um tom áspero de escárnio, essa reação foi um golpe farpado de Pilatos ao Senhor Jesus Cristo, a própria verdade que estava diante dele. E a intenção era denegrir a ideia de que qualquer um, muito menos Jesus, poderia reivindicar, conhecer a verdade ou falar a verdade. Todo mundo tem a sua verdade, é a ideia de Pilatos. Não é? Então Pilatos rejeitou categoricamente a própria ideia de uma afirmação de verdade exclusiva que valha para todo mundo. Não é? Então essa questão fundamental, o que é a verdade? Essa pergunta de Pilatos reverberou ao longo dos séculos e continua a crescer à medida que reverbera, não é? E ficar mais alta na nossa cultura do que foi em qualquer outra cultura. Mais alta em nossa cultura do que jamais foi. E com o aumento do volume e como se fosse um mantra repetido em volume alto continuamente, o que é a verdade. Então o espírito de Pilatos vive mais forte hoje do que nunca. Não é? Nós somos toda uma geração de Pilatos. E essa incredulidade está viva e forte nos campos universitários, ela reina nos salões do governo, nas altas cortes dos países, ela infelizmente está nos congressos legislando nossa moralidade pública e ela reina na nossa mídia, em toda espécie de mídia, não é? Pilatos está reinando em todos esses lugares. Ele ensina em muitos seminários também e ele infelizmente está em muitos púlpitos, em inúmeros púlpitos. Nós vivemos em uma cultura que desafia implacavelmente qualquer pensamento de verdade exclusiva. Então, de fato, mesmo alguém, às vezes dito comprometido com a palavra de Deus, ouve um sermão, mas o que ele não gosta, ele deleta, ele não gosta. E ainda dizendo-se ser ortodoxo, né? Se alguma coisa está fora do que ele quer, não é? Ou está numa área sensível, ele aceita aqui e ali, mas se for sobre dinheiro, se for sobre aquele outro assunto, então ele tira, não é? Mostrando ainda a verdade implacável sobre ele, de que ele tem um pensamento de que não existe uma verdade realmente exclusiva. Então, de fato, nossa sociedade não apenas questiona a realidade da verdade, mas tornou-se veementemente anti-verdade. Não é? Essa é a luta. Nossa cultura, o galopante humanismo secular, nós somos tolerantes com qualquer com qualquer ideia, com qualquer filosofia, ideologia, exceto aquele que afirma conhecer a verdade absoluta. Não é? Então, há completa intolerância a isso. A única coisa na qual nossa cultura é finalmente intolerante. Então, os elementos dessa conversa entre Jesus e Pilatos representam um microcosmo da batalha que é travada sobre a existência da verdade de Deus em nosso mundo hoje, dentro e fora da igreja. Esse confronto começa com a rejeição enfática da verdade por parte de Pilatos, progride para a afirmação de Jesus da realidade da verdade e culmina com a afirmação de Jesus do reino da verdade
na vida dos crentes. Então, quando a gente olha esse diálogo entre Jesus e Pilatos, através dessas três lentes, a gente pode encontrar uma visão penetrante e aplicação mais ampla para as nossas vidas agora, no século XXI, na nossa cultura. Então essa perspectiva tríplice nos prepara para defender efetivamente a verdade em nossos dias, onde uma grande batalha sobre isso está sendo travada e grande parte dos cristãos estão no lado errado da trincheira, estão na trincheira errada, né? Então é a completa rejeição da verdade. Como eu disse, não é só a rejeição, é uma cultura anti-verdade. Então, ao proferir as palavras "o que é a verdade", Pilatos ele emitiu uma rejeição inequívoca da existência de uma verdade última, né? O homem gosta sempre disso porque o homem quer ser o seu Deus, né? Então, se você tira Deus, você mesmo é a fonte, né, da sua verdade, né? Então, essa desconsideração da verdade é um pecado tão grave quanto é antigo, né? Nós vemos isso desde o início da criação, quando Satanás, a serpente, sorrateiramente, né, deslizou pela primeira vez para as páginas da história humana e lançou a tentação original de rejeitar a verdade. O que Deus disse? O que ele realmente falou? Então essa foi sua tentativa de criar um mundo em que a rejeição da verdade fosse desenfreada, não é? A rejeição da verdade é onde o pecado começou e é onde o pecado continua e é onde o pecado reina, não é? Hoje, não é? Então, com essa clareza em mente, não é? Paulo, ele, por exemplo, escreve: porque do céu se revela a ira de Deus contra toda a impiedade e injustiça dos homens, que pela sua injustiça suprimem a verdade. A ira de Deus sobre o homem é exatamente por ele suprimir a verdade. Romanos 1, 18. Então, sempre que a verdade de Deus é suprimida, sempre leva a acreditar em uma mentira. É óbvio, não é? Então, Paulo diz: porque trocaram a verdade de Deus em mentira e adoraram e serviram a criatura em vez do Criador, que é a essência do humanismo, não é? Então, Romanos 1, 25. Essa rejeição da verdade é o fim de qualquer vida individual e a destruição de qualquer sociedade corporativa. Não é de se estranhar com a corrupção, não é? Quão corrompida e decadente está a nossa sociedade, a família, enfim. Então, a espiral descendente sempre começa aí, nesse lugar, com a rejeição da verdade. É aí que a espiral descendente começa. E continuamente, cada vez mais, a nossa sociedade pós-moderna trocou a verdade de Deus por uma mentira. E essa substituição flagrante teve sérias consequências para a vida das pessoas e para a nossa cultura pluralista, não é? A ideia de que isso não vai afetar as pessoas afeta todo mundo, né? Como as crianças são afetadas hoje no que elas aprendem na escola, nas ideologias sobre gênero, etc. Então, anos atrás, não é, um professor universitário, não é, Alan Bloom, ele escreveu um livro intitulado O Fechamento da Mente Americana. E ao instruir os alunos mais brilhantes da sua época, ele escreveu que 95% de todos os estudantes universitários que ingressavam na universidade eram relativistas declarados, que rejeitavam qualquer noção de verdade definitiva.
Eu já falei que isso sempre é uma falácia, não é? Eu lembro que uma vez o Sproul conta que um rapaz chegou a ele e disse: olha, eu tento meu irmão, ele disse que não há uma verdade, não há um certo e errado, e que e eu já fiz de tudo para tentar convencer ele, mas ele tem argumentos, ele não cede a nenhuma argumentação. O que eu devo fazer? E Sproul disse para ele: rouba a carteira dele, que ele logo vai dizer para você que é errado, e que se você falar que para você não é, ele ainda vai continuar achando que é. E sempre há uma falácia nisso, mas vamos partir do princípio de que pelo menos é o que as pessoas dizem, não é? Até serem atingidas. Então ele disse que 95% de todas as pessoas que ingressam na universidade eram relativistas declarados que rejeitavam qualquer noção de verdade definitiva. E quando se formaram, não é, 97% dos alunos rejeitaram qualquer alegação de verdade exclusiva. Então você vê que é a totalidade. E se nós pensarmos nessa universidade, tem um monte de cristãos, você vê onde nós estamos agora como sociedade. Nenhuma cultura pode sobreviver por muito tempo a tal negação, não é? Essa recusa total em reconhecer a verdade é óbvio está atingindo nossa sociedade como uma tsunami, e seus disjuntores submergiram a maioria das mentes modernas. Não há sistema de proteção. Agora, a gente estava vendo, eu estava vendo um rapaz que se falou que é mulher agora nos Estados Unidos, na universidade, e ele está batendo todos os recordes, porque ele nada com as mulheres, não é? E é óbvio que ele, sendo um homem, ele tem uma força física maior, e ele está batendo todos os recordes femininos. Não é? Uma sociedade, ela não pode viver na negação sem toda espécie de consequências destrutivas. Todo mundo é atingido, e toda uma sociedade desmorona, não é? Como está acontecendo. Então, um filósofo astuto diz que nós estamos criando uma geração de gagos morais, não é? Outros chamam isso de analfabetismo moral. Ainda outro observador diz que há um buraco em na nossa camada de ozônio moral, e o sol acaba destruindo tudo. Isso produziu um mundo implodido, no qual aborto, eutanásia, pornografia, identidade de gênero e todo tipo de comportamento que você possa imaginar lascivo são praticados, defendidos, aprovados e legislados. E esse abandono dos valores morais pode ser rastreado até a rejeição da verdade. Sempre é ali que começou a espiral de decadência, como Paulo mostra. Quando a verdade absoluta parte, tudo está em jogo, nada vai ficar intocado. Então, tragicamente, o homem moderno agora tem os pés firmemente plantados no nada, no ar. O pecado supremo hoje, ao que parece, não é cometer maldade moral. Pelo contrário, não é? Está em fazer uma reivindicação exclusiva de uma verdade absoluta. Então, o único pecado que existe, o pecado imperdoável na nossa geração, é afirmar absolutos morais. Então, a abominação do momento é afirmar que a Bíblia é o padrão oficial da verdade e sustentar que tudo o que é contrário à verdade é uma mentira. Muitos cristãos também estão do outro lado da trincheira. Ele vai dizer que a Bíblia é uma verdade particular, não é? Então, e não a verdade de Deus para o mundo. Então, tal é o anátema no mundo que rejeita a verdade no ano de 2022, no século XXI que a gente vive. Então, muitas reivindicações pela verdade, não é, são totalmente assim tratadas assim, é o único anátema da cultura, né? E essa deserção do padrão de verdade absoluta
resultou então em múltiplas alegações de verdade. E o humanismo diz que o homem é a verdade, não é? É a fonte. E o pragmatismo diz que tudo que funciona é verdade, é a verdade. Já plura, o pluralismo diz que todos têm um pedaço da verdade, não é? Todo mundo tem um pedacinho da verdade e ninguém tem a verdade toda. O relativismo diz que cada situação determina a verdade. O misticismo diz que a intuição que eu sinto, as minhas experiências interiores, não é? A igreja está cheia disso também, junto com o mundo, é que definem a verdade, não é? Já o ceticismo diz que ninguém pode saber a verdade, não é? O paganismo diz que tudo o que parece bom é a verdade. O existencialismo diz que a autodeterminação é que é a verdade, não é? Eu crio quem eu sou, não é? E o secularismo diz que este mundo atual é a verdade. O positivismo diz que tudo o que o homem confessa é a verdade. Então você vê, esse é o mundo em que vivemos. Um mundo que rejeita a afirmação de qualquer verdade absoluta que seja um padrão para todos. E essa rejeição universal da verdade absoluta é o que enfrentamos enquanto vivemos neste mundo. Nós, vocês, estamos cercados pelas provocações deste mundo que pergunta cinicamente, igual Pilatos perguntou a Jesus o que é a verdade. E é óbvio, não espera a resposta, como Pilatos não esperava, né? Não esperou. Talvez seja isso que você enfrenta em seu ambiente de trabalho, de estudo, e às vezes na igreja, né? Talvez seja isso que você enfrenta em suas reuniões de família. Então há uma forte probabilidade de que isso seja o que você enfrenta no campus universitário, é óbvio. E foi exatamente isso que Jesus enfrentou quando ele esteve diante de Pilatos, não é? Nós, se fomos capturados pela verdade, somos continuamente como Jesus diante de Pilatos. Nesse sentido, você está em boa companhia, não é? Nós estamos em boa companhia. Não temos por que, então, ficarmos alarmados, não é? Então, vamos investigar como o Senhor respondeu ao seu confronto. A realidade da verdade absoluta, que nada mais é do que a manifestação de quem Deus é, do seu caráter, não é? Cristo é o caminho, a verdade e a vida. Então, ao ser julgado naquele dia, Jesus afirmou que há verdade. Além disso, Jesus sustentou que existe a verdade de maneira final aqui. Ele informou a Pilatos que sua razão de vir ao mundo era ensinar a verdade. Por isso eu vim ao mundo, dar testemunho da verdade. Então, por essa declaração, Jesus afirmou ter um monopólio exclusivo da verdade. Ele veio de fora para dar testemunho da verdade. A verdade não nasce no mundo. Não é só que ela não nasce no coração do homem, ela não nasce nesse mundo, né? Então, de fato, Jesus afirmou que ele mesmo é a verdade. E o apóstolo Paulo afirmou isso quando ele escreveu: a verdade está em Jesus. Efésios 4, 21. Em outras palavras, toda a verdade está em Jesus Cristo, que é a própria encarnação e incorporação da verdade. Então, como podemos definir a verdade? A palavra grega, né, aletheia, significa uma realidade que é firme, sólida e vinculativa. Ou seja, representa aquilo que tem certeza e aquilo que se pode confiar. Em uma palavra, a verdade é a realidade.
E a gente sabe que não é nada sábio, e por isso que nossa cultura está desmoronando, quando você simplesmente nega a realidade, porque a realidade não deixa de ser realidade. Não é? Então a verdade é como qualquer coisa realmente é, não é? Ela define o que as coisas realmente são. A verdade não é como as coisas podem parecer, ou como elas querem, como elas se definem. Nem é como nós queremos que as coisas sejam. Nem é o que as pesquisas de opinião dizem que algo é. Nem é o que os tribunais dizem. Nem o que o legislativo diz. Né? Ao contrário, a verdade é a forma como as coisas realmente são. Então, o que identifica suas principais características, né, da verdade? Há vários pontos de referência que nos ajudam a distinguir o que Franz Schiffer chamou de verdadeira verdade dos pretendentes à verdade, né, que são muitos. Então, o que se segue são algumas marcas distintivas do que constitui a verdade. Então, cada elo desse é crítico em uma corrente que nos fornece uma visão abrangente da verdade. Então, a verdade vem de Deus. Essa é a primeira coisa. A verdade é divina. Ou seja, toda verdade se origina em Deus. Jesus disse: eu vim dar testemunho da verdade. A verdade não vem do homem, não é derivada desse mundo, tampouco da nossa cultura, ou daquela cultura, ou da cultura de 1000 anos atrás. A verdade não vem do homem, tampouco então surge dos pensamentos coletados da sociedade e da cultura, ou do pensamento, do livre pensamento de algum filósofo, não é? De um pensador, enfim, como é todo o humanismo secular e todas as filosofias que fluem dele sobre o homem, sobre a sociedade, não é? A sociologia, a antropologia, a psicologia, enfim, coletados da sociedade, da cultura. Não é determinado pela opinião da maioria, nem pelo consenso filosófico. Então, ao contrário, a verdade desce de Deus acima. Jesus disse: eu vim dar testemunho da verdade. Deus, o Pai, é o Deus da verdade. Salmo 31, verso 5. Deus, o Filho, é a verdade. João 14, 6. Deus, o Espírito Santo, é o Espírito da verdade. João 14, 17, 15, 26, 16, 13. Todas as três pessoas da divindade, da Trindade, são a verdade. Você vê? Nesse sentido, a verdade é o que? É trinitária. Não é? Cada pessoa da Trindade é o padrão de toda a verdade. E eles falam apenas a verdade. Então, suas palavras são verdadeiras e seus julgamentos são governados pela verdade. Todas as três pessoas, Pai, Filho e Espírito Santo, pensam, falam e agem de acordo com a verdade, porque a verdade é simplesmente a expressão do que eles são. Não é? Eles não têm a verdade fora, em algum lugar. Então, o que é verdade? É a autorrevelação do próprio ser de Deus. A autorrevelação da natureza, a autorrevelação da mente, a autorrevelação da vontade de Deus. O autor de toda a verdade é Deus. Né? Ele é o único determinador da verdade, o governador supremo da verdade e o único árbitro da verdade, finalmente. Então, como o padrão supremo da verdade, o próprio Deus mede todas as coisas. Ele é a medida de todas as coisas. Tudo o que está de acordo com o que Deus é, diz e faz é verdade, é verdadeiro. Nesse sentido, Deus é o juiz final de toda a verdade. Não é? Então, ele é a verdade e ele é a régua da verdade. Não é? Portanto, o pecado é tudo o que Deus diz que é pecado. Né? É por isso que é uma idiotice, né? uma
uma perda de tempo, depois que Deus diz que algo é pecado, as pessoas debaterem a respeito disso, não é? O céu e o inferno são exatamente o que Deus diz que são. A salvação é o que Deus diz que é. A moralidade e a família são o que Deus diz que são. A Escritura diz: seja Deus verdadeiro e mentiroso todo homem, Romanos 3,4. Então a verdade é uma entidade de outro mundo. Ela vem de outro reino. Jesus disse: eu vim dar testemunho da verdade. Eu vim a esse mundo fazer isso. Então, ela vem do caráter e da mente do próprio Deus. Portanto, se você quer... Por isso que um cristão não pode dizer que a verdade para ele, a verdade para a igreja, não. A verdade é para o mundo, é para o universo que pertence a Deus. Essa verdade não é uma coisa privada para alguns, é a verdade de Deus para o mundo inteiro. É por isso que todos serão julgados. Portanto, se você quer conhecer a verdade, você não deve olhar para si mesmo, nem para os seus sentimentos, nem para o que você acha, nem para aquilo que faz você se sentir bem. Quando alguém ouve algumas teorias, por exemplo, da psicologia, ele se sente muito bem, mas e daí? Não é? Se isso faz alguém se sentir bem ou não faz se sentir bem, não é? Se você quer conhecer a verdade, você não deve olhar para você, como você sente sobre uma coisa, sobre um assunto. A verdade do inferno não tem nada a ver com como você se sente. Não é? Você não deve olhar para como você se sente para pensar em como deve ser o inferno ou não. O inferno é exatamente como Deus diz que ele é. Não é? Você não deve pesquisar o mundo para encontrar a verdade. Você deve olhar para Deus e sua palavra como a única fonte da verdade suprema. Então, a verdade reina suprema. Não é? Em segundo lugar, a verdade é absoluta. Ou seja, a verdade de Deus realmente reina como autoridade máxima na determinação de todos os assuntos. Tudo acabará por ceder à verdade. E tudo será julgado de acordo com a verdade. Então, a verdade tem a primeira palavra e a palavra final em todos os assuntos. Não é? Nesse sentido, a verdade é soberana, é exclusiva, não inclusiva. Não é? A verdade ela traça uma linha nítida entre o que é e o que não é a verdade. E assim a verdade é então discriminadora. A verdade faz distinção, ela faz distinções sutis entre o que é certo e o que é errado. Não é nem o que é quase certo. Ela faz distinções claras. Não é? Nunca é ambos. E é sempre isso ou isso. Não pode ser as duas coisas. Não é? A verdade nunca é relativa. Nunca é arbitrária, nunca é condicional, é sempre conclusiva e incondicional. Eu não olho para dentro de mim, por isso que eu acho muito engraçado, eu já falei isso, quando as pessoas dizem assim, mas se isso acontecesse com seu filho, como então você reagiria? O que acontece com meu filho não muda a verdade. Se todos os meus filhos não seguirem Deus e estiverem perdidos, então eles estarão perdidos. Se eles adotarem uma forma de vida que não flui do Evangelho, então eles estão perdidos. Se eles tiverem... Não é assim, sabe? Eu, quando vou olhar para cada coisa, cada problema da alma humana, eu não vejo se esse problema tem no meu filho, então ele não é um problema. Não é assim que eu vou olhar para nada. Porque a verdade é sempre conclusiva e incondicional. Não importa eu, não importa você, não importa quem nós amamos. Tudo fora dela é falso, por definição. Enquanto tudo dentro da verdade é verdade. Em contraste, Satanás é mentiroso e o pai da mentira, o oposto da verdade. E é óbvio que esse mundo jaz no maligno, né? Então, seus servos falam sua língua nativa de falsidades. E ele
é então o Deus deste século, né? 2 Coríntios 4:4. O príncipe deste mundo, João 12:31. E o príncipe das potestades do ar, Efésios 2:2. Esse sistema mundial do mal está cheio de suas mentiras. Mentiras sobre a vida, sobre a alma, sobre a moral, sobre todas as coisas. Em última análise, existem apenas dois pais no mundo, com duas famílias. A primeira família é composta por aqueles que pertencem a Deus, e somente eles ouvem a verdade, é o que Cristo diz. E a segunda família tem o diabo como pai e rejeita a verdade de Deus, assim como Pilatos fez. E é o que Jesus diz em João 8. Não é? Então a verdade é um fato. A terceira coisa é que a verdade é objetiva, ou seja, a verdade é proposicional. Ela é declarada em palavras claramente definidas que têm um significado preciso e não que fique aberta a interpretações para distorcer ela. A verdade fala com palavras específicas que têm um significado definido. É concreto, é preto e branco, não é? É estreitamente definido. Nunca tem linhas borradas, não é? Nunca borra as linhas da distinção. Nunca fala em termos ambíguos. Jesus diz assim, você não pode servir a Deus e ao dinheiro. Não pode, você vê a linha é clara. Não é? Não tem borrão, onde você pode ali um pouquinho aqui, um pouquinho lá. A verdade nunca é vaga, ela nunca é confusa, ela é afiada, não é? Como uma espada de dois gumes. Ela se concentra como bem concentrada como um feixe, um feixe de laser, não é? Um feixe de laser. A verdade é explícita, é exata, é cristalina em seu significado. A verdade é factual, a verdade é racional e a verdade é tangível. Não é? Ela se baseia não em sentimentos subjetivos, como eu me sinto, ou eu sinto isso, eu sinto aquilo, mas em fatos objetivos, fora de mim. Especificamente, a verdade está contida na palavra escrita de Deus. E lá. Reina a partir de lá. É expresso em palavras reais que podem ser estudadas, né, e corretamente interpretadas. E é verdade independentemente de como alguém se sente sobre aquilo que ela diz. A palavra. Não é? Como eu me sinto sobre essa doutrina? A doutrina da eleição, como as pessoas se sentem, não faz a menor diferença. Como eu me sinto, não faz a menor diferença. Então, é sempre verdade, quer fale subjetivamente a qualquer indivíduo ou não. Não é? Ela é a verdade objetiva. A verdade é a verdade de qualquer maneira. Não é? É a verdade se o mundo inteiro não estiver expressando ela. Então, não é preciso acreditar para ser verdade. Não é? Quer eu acredite ou não, é a verdade. Quando Deus fala, ele fala o que é a verdade. Deus não gagueja, Deus não gaguejou ou murmurou quando falou sua verdade, ou falou de uma forma indistinta, não é? Toda a verdade permanece unida, não é? É isso. Em quarto lugar, a verdade é singular, ou ao representar a verdade diante de Pilatos, Jesus ele falou da verdade como uma entidade, não é? O artigo definido a distingue de ser meramente uma verdade. Não. Eu vim dar testemunho da verdade. Não é? Quando Jesus afirmou a verdade, ele estava enfatizando que toda verdade é um sistema de realidade revelada. Cada pedaço de verdade se encaixa perfeitamente em um corpo de divindade. A verdade nunca se contradiz. Não é? A verdade nunca está em desacordo consigo mesma. Uma parte dela se chocando com ela mesma. A verdade nunca fala pelos dois lados da boca. Não é? Desculpa. A verdade nunca é anulada por outra afirmação
da verdade. O que Deus diz a uma pessoa é o que ele diz a todas as pessoas. Não há um caso particular, no meu caso. Por isso que não adianta nós contarmos a nossa história e contarmos como aconteceu conosco as coisas, ou como foi nosso passado, para explicar algo. Não é? O que Deus disse a uma pessoa é o que ele diz a todas as outras pessoas, independente da história que você vai contar, da história da sua vida, e enfim. E uma coisa é pecado, independente que você tenha uma explicação humanista para aquilo, para aquele fato. Não é? A verdade nunca é verdade para uma pessoa, mas não é verdade para outra. A verdade é sempre verdade para cada indivíduo. Não é? E Francis Schaeffer, ele escreveu anos atrás, não é? Há tempos atrás, o cristianismo não é apenas um monte de pedaços. Há um começo e um fim. Todo um sistema de verdade. E esse sistema é o único sistema que resistirá a todas as questões que são apresentadas para nós enquanto enfrentamos a realidade da existência. Ou seja, a Bíblia sempre fala com uma só voz, não é? Porque está sempre apresentando uma cosmovisão que é autoconsistente. Então, sempre que a verdade fala, faz o mesmo diagnóstico do problema da condição humana, em mim, em você. A história que você vai contar não vai fazer a menor diferença. Ela estabelece um plano de salvação para a humanidade caída. Apresenta uma história de redenção para as eras. Mostra e revela um salvador dos pecadores ao mundo. Oferece um remédio de vida eterna. Apresenta uma visão do mundo autoconsistente com a lente através da qual nós vemos tudo. Então, todos os 66 livros da Bíblia estão juntos. Cada porção da Escritura fala em perfeita harmonia com todas as outras partes, não é? Ainda que você vê tenham sido feitas em séculos de diferença. Não é uma questão de cultura, de época, não é? Como uma tapeçaria que é firmemente tecida, os fios da verdade, eles estão perfeitamente entrelaçados em toda a Escritura. E se você puxar um fio em Gênesis, a Bíblia enruga em Apocalipse. Não é? Quando você puxa um fio de um tecido. Porque está tudo junto. Você não pode tirar algo e achar que ficou com alguma coisa. Há um cordão de ouro do governo soberano de Deus sobre o mundo que ele é tecido em toda a Bíblia. E há também o cordão vermelho da redenção que percorre toda a Escritura. E ao longo das páginas da Bíblia, há uma apresentação consistente da verdade. E essa realidade afirma que a verdade é singular, nunca plural, não é? Nunca em desarmonia consigo mesma. Toda a verdade está em perfeito acordo com todas a verdade expressa na palavra. Portanto, o que uma pessoa acredita sobre uma verdade indicará necessariamente o que ela acredita sobre uma série de outras verdades, porque tudo está fundido, não é? E é terrível a inconsistência de pessoas que pensam poder acreditar em pedaços. A outra questão isso quer dizer então que a verdade ela nunca muda, não é? Por nenhuma razão. Em quinto lugar, a verdade também é imutável, como a gente disse. Por quê? Porque Deus não muda, não é? Nem a sua verdade, já que é a expressão de quem Ele é. O que era verdade no Jardim do Éden é verdade em todo o Antigo Testamento. Permaneceu verdadeiro no tempo de Cristo e durante toda a expansão da igreja e permanece verdadeiro até esse instante. Porque a verdade nunca deixa de ser, né? Permanece verdadeira de uma geração para outra, e para outra, e para outra, de uma era para a próxima era.
e continuará sempre assim. O que é verdade hoje nunca se torna falso amanhã. O certo é sempre certo e o errado é sempre errado. A sociedade tenta redefinir a moralidade e a cultura tenta reclassificar o certo e o errado, mas a verdade nunca muda de ideia. É inalteravelmente fixa, não é? Permanentemente estabelecida e de maneira inabalavelmente constante, não é? Então a verdade se eleva acima do tempo, né? A verdade transcende todos os séculos. A verdade é totalmente atemporal, para sempre ancorada e eterna, porque é a expressão do caráter de Deus. Então o salmista ele declara: para sempre, ó Senhor, a tua palavra está firmada nos céus. No Salmo 119, 89. Isaías, em Isaías 40, verso 8, diz: a erva seca, as flores murcham, mas a palavra do nosso Deus permanece para sempre. Então, a verdade está sempre atualizada. Ela não tem que ser atualizada. Ela está sempre atualizada. A verdade é sempre contemporânea e a verdade sempre aborda todas as questões do dia, não é? Daquele instante, de todas as culturas. A verdade nunca está ultrapassada. A verdade nunca é arcaica, não é? Tem uma longa vida útil. Ela não tem data de validade, não é? Ela é tão eterna quanto Deus é eterno. Nada de novo pode substituir a verdade e nunca nada pode tornar a verdade obsoleta, não é? Então, não importa, não é, como a nossa cultura está agindo. Quando a gente gasta tempo analisando e escrutinando a lei, uma coisa que você vai descobrir é que quando você examina a lei dos homens, às vezes, por exemplo, a pessoa entra na faculdade e as leis, ele está fazendo direito. As leis são uma. Antes de ele terminar a faculdade, as leis mudaram, não é? E é frustrante, não é? Pensa, a pessoa passa alguns anos estudando, 2 anos estudando, e a lei e tal, e a lei lá no meio do curso, ela mudou, não é? Então é frustrante perceber que você investiu tanto tempo estudando uma lei que amanhã muda. O Congresso pensa outra coisa, o governo propõe outra, o Supremo outra, e a lei muda. Às vezes muito antes de uma pessoa se formar. Ela passa alguns anos estudando a lei e depois não é mais aquilo. Imagine durante a vida, né? Se isso às vezes não se sustenta nem durante o curso. Então, ao mesmo tempo, não é? Então, por exemplo, isso acontece com as pessoas durante o curso. Ao mesmo tempo, eu estudo e prego a palavra de Deus, não é? Há muito tempo já, não é? E a nossa atração pela verdade de Deus, uma das coisas maravilhosas, né, é que ela nunca muda. Não é como a pessoa que está fazendo o curso de Direito e no meio já mudou a lei várias vezes. O investimento do teu tempo no estudo das Escrituras nunca é perdido porque algo mudou. Permanece tudo que eu estudei da Palavra de Deus, desde que eu era um adolescente até hoje, permanece comigo permanentemente e nunca vai precisar ser atualizado ou alterado. É maravilhoso. Eu nunca vou acordar um dia e descobrir que algo que eu preguei há um tempo atrás mudou, não é? Agora se tornou falso. Nem vai aparecer nenhuma verdade nova no meio do caminho, não é? Em sexto lugar, a verdade ela tem autoridade. O que Deus falou em sua palavra escrita tem autoridade suprema, não é? Nada pode anular a verdade. A verdade é como um monarca entronizado, né, que governa nossas vidas soberanamente. Porque na verdade é a expressão, né? Então quando a verdade fala, ela abafa todas as outras vozes, não é? Nenhuma filosofia, não é?
agora descobri uma nova teoria sobre a alma. Nenhuma filosofia, religião ou mera opinião humana pode anular a verdade. A verdade tem o direito de fazer exigências assertivas sobre nossas vidas, sobre nossa moral, sobre nossa alma. E o que ela diz não pode ser desdito por ninguém. É por isso que é terrível quando um cristão entende a sua alma pelas lentes do humanismo secular, por exemplo. Então, porque toda hora ela vai mudar também. O que era verdade ontem não é verdade hoje. Não é? Novas teorias estão sendo propostas todo o tempo, em todas as áreas. Não é? Então a verdade exige algo de nós. Quando a Bíblia fala, o próprio Deus fala e nos convoca pela sua verdade. A verdade ela nunca pretende ser meramente interessante. Ela não é o propósito da verdade ser meramente... É óbvio que ela é imensamente interessante para mim. Não é? É como Davi diz, são mais desejáveis do que o ouro, não é? mais doces do que o mel. Mas a verdade ela não pretende ser meramente interessante. Ela nunca se destina simplesmente a estimular nossa curiosidade. Por isso a maioria dos debates no meio cristão evangélico são totalmente inúteis. As pessoas estão debatendo meramente querendo satisfazer curiosidades e etc. A verdade nunca pretende ser uma busca intelectual em si mesma. Nós nunca podemos tirar o chapéu educadamente para a verdade, prestar nossas reverências e seguir nosso próprio caminho. Não é? A verdade ela nunca é uma sugestão que a gente vai considerar, que a gente vai ponderar. Não é? Nunca é uma opção para ser ponderada. Quem vê assim nunca entendeu o que é a verdade, não é? De Deus. Então, a verdade coloca sobre nós a responsabilidade de agir de acordo. E a verdade tem o direito de fazer exigências assertivas sobre nossas vidas em todas as áreas, porque fala com a soberania de Deus. Ela possui o direito de governar nossas vidas e deve ser obedecida. A verdade exige nossa resposta e nos julga por ela. A verdade corta profundamente, não é? E, em sétimo lugar, a verdade é poderosa. E é por isso que ela vai tão profundamente assim em seu corte, tanto nos condenando quanto nos desafiando. Hebreus 4:12 diz que porque a palavra de Deus é viva e eficaz, mais cortante do que qualquer espada de 2 gumes, e penetra até a divisão da alma e do espírito, das juntas e medulas, e discerne os pensamentos e intenções do coração. Ou seja, a verdade da palavra de Deus atinge o centro, o âmago do nosso ser. Não é? Todas as outras palavras estão meramente na superfície de nossas vidas. Elas massageiam nossos egos, coçam os nossos ouvidos, agradam nossas fantasias. Mas a verdade não, a verdade ela penetra nas profundezas dos nossos corações e os põe. A verdade corta o osso. E quando somos perfurados pela verdade, ela nos abre e nos permite ver a nós mesmos como Deus vê e não como nós gostamos de nos ver. Então a verdade é tão poderosa que só ela pode nos salvar da ira vindoura. A verdade pode nos santificar pela obra do Espírito, a imagem de Jesus Cristo. A verdade tem o poder de fortalecer os fracos, de encorajar os abatidos, guiar os perdidos, desafiar os cansados e lentos e confortar os desanimados. A verdade faz o que só Deus pode fazer, porque é a verdade do próprio Deus. E, em 8º lugar, a verdade então é determinante, não é?
a verdade, ela determina os destinos, não é? Ela é determinante. Seu relacionamento com a verdade traça o curso de sua vida nesse mundo e eternamente. Ela define como você amará o seu cônjuge. Ela define como você criará seus filhos, como você vai dirigir sua vida financeira. A verdade é lâmpada para os pés e luz para o caminho. A verdade é tão determinante que todo o seu ser é marcado pela verdade. Em última análise, a verdade dirá se você passará a eternidade no céu e no inferno, não é? Então, o seu destino final é determinado pela verdade. Por esses atributos da verdade, nós podemos discernir a sua verdadeira natureza. Tudo o que não está alinhado com a verdade é, na melhor das hipóteses, um erro. E na pior, uma mentira. Na verdade, quase sempre ambos, não é? Nós vivemos em uma época em que o mundo rejeita amplamente a verdade. E como resultado, devemos entender claramente o que a verdade realmente é. Então, enquanto Jesus estava diante de Pilatos, testificando com ousadia da verdade e vindo a esse mundo dar testemunho da verdade, nós entendemos que nós pertencemos a Ele e devemos também defender a verdade com ousadia, como o nosso Salvador fez, não é? Mesmo diante do cinismo do mundo e muitas vezes da igreja visível, não é? Então nós devemos afirmar a verdade para a glória de Deus e a salvação daqueles ao nosso redor que Deus quiser chamar através da verdade. Então o reino da verdade é o que nós temos. Pôncio Pilatos rejeitou desafiadoramente a verdade quando ele zombou, quando ele foi cínico. O que é a verdade? Isso foi em resposta às palavras ditas por Jesus, que haviam afirmado a realidade certa da verdade. Jesus disse: para isso eu nasci e para isso eu vim ao mundo, dar testemunho da verdade. Então Jesus afirmou o reino da verdade quando disse a Pilatos: todo aquele que é da verdade ouve a minha voz. Todo aquele. João 18:37. Então aqui Jesus falou sobre o reino da verdade nos corações dos homens e mulheres. Se todas as pessoas têm aversão à verdade, como alguém então recebe a verdade? Por que alguns aceitam a verdade? Jesus explica com essas palavras, não é? Em termos inequívocos. Jesus afirmou que aqueles que são da verdade ouvirão a sua voz. Ser da verdade significa ser nascido espiritualmente pela verdade do Evangelho, ser regenerado soberanamente, não é? Ser chamado eficazmente pelo Espírito, já que todos nós nascemos filhos da ira e filhos do pai da mentira, não é? Isso descreve aqueles que foram regenerados pela verdade soberanamente pelo Espírito. São aqueles que creram na verdade e pertencem à verdade porque nasceram da verdade. Ou seja, eles foram soberanamente regenerados pelo Espírito da verdade. Então o apóstolo Pedro escreveu: vocês nasceram de novo, não da semente corruptível, mas da incorruptível, pela palavra viva e permanente de Deus. 1 Pedro 1:23. Então a palavra da verdade é um instrumento que Deus usa para dar nova vida soberanamente à alma espiritualmente morta. E por essa obra da graça soberana, Deus dá olhos espirituais àqueles que estão cegos pelo pecado para ver a verdade. E nós já nascemos no mundo cegos pelo pecado, não é? Então Deus dá ouvidos espirituais para ouvir a verdade. E Ele dá uma nova mente para entender a verdade, já que todo o homem natural, a sua mente é inimizade contra Deus. E Ele dá um novo coração para receber a verdade. Deus colocou o Espírito Santo dentro de nós como seu mestre residente da verdade para nos guiar em toda a verdade. E Jesus disse que esse é o caso de todo aquele que é da verdade. Não há exceções a essa realidade.
a recepção da verdade de Deus é necessária para salvar e santificar a vida de qualquer pessoa. Então, ser da verdade descreve aqueles que receberam o chamado eficaz de Deus. Isso, por sua vez, fez com que a verdade do Evangelho fosse recebida e crida. Ela foi só recebida e crida por causa disso. Então, Deus soberanamente atrai os seus pelo poder do Espírito Santo para que a verdade irrompa em seus corações com força irresistível. E, de repente, eles são capazes de ver a verdade espiritual para as quais antes eles estavam cegos e contra as quais eles estavam endurecidos com a sua mente, sendo inimizade a Deus, ao Deus da verdade. Então, é a obra de Deus, o Espírito Santo, que faz com que alguém ouça a voz do Senhor Jesus Cristo e o siga. E tem ouvidos para ouvir a verdade. Então, Jesus disse: as minhas ovelhas ouvem a minha voz e eu as conheço e elas me seguem. Eu lhes dou a vida eterna e elas nunca perecerão, e ninguém as arrebatará da minha mão. Meu Pai que me deu na eternidade, na aliança eterna, é maior do que todos, e ninguém pode arrebatá-las da mão do meu Pai. Eu e o Pai somos um. João 10, a partir do 27. Então, as ovelhas ouvem a voz de Cristo, enquanto os bodes permanecem surdos a esse chamado. Então, a humanidade depende inteiramente do doador de toda a verdade para comunicar sua verdade à alma humana. Então, enquanto vivemos nesse mundo cheio de mentiras, com pessoas ao nosso redor dizendo o que é verdade, igual Pilatos, nós que somos da verdade, sabemos que Jesus veio ao mundo para dar testemunho da verdade. A verdade testificou em nossos corações e nos libertou. E além da verdade, todas as pessoas permanecerão presas em seus pecados e no reino da mentira. E somente a verdade de Deus é poderosa o suficiente para destravar as correntes de ferro que aprisionam o homem e libertar o homem desse cativeiro. Então, esses três temas principais, a rejeição da verdade, a realidade da verdade e o reino da verdade, são vistos nesse encontro de Jesus com Pilatos. Ele diz: todo aquele que é da verdade, todo aquele que o Espírito fez essa obra, ouve a minha voz. Eles também são vistos enquanto vivemos no mundo. Nós vemos o tempo todo, então, a rejeição da verdade diariamente, seja no mundo ou, mais surpreendentemente, dentro da igreja. E a realidade da verdade nos chama hoje por meio da palavra viva e ativa de Deus, que dá testemunho da mensagem do Evangelho a respeito do nosso destino eterno. Então, a verdade, toda a verdade, nada mais que a verdade, essa é a nossa busca, a nossa única busca nesse mundo. Jesus veio dar testemunho da verdade e nós, ouvimos, amamos e buscamos, somos santificados pela verdade e a verdade nos libertou, a verdade nos santifica, porque agora habita em nós o Deus da verdade, Pai, Filho e Espírito Santo. Nós ainda vamos viver diante dos Pilatos, dizendo o que é a verdade. E nós temos que estar firmes, como Jesus ficou diante do cinismo de Pilatos, e deixarmos Deus usar o seu chamado soberano, enquanto nós nos colocamos de maneira firme na defesa da verdade, na proclamação da verdade e na confiança de que só pela verdade, através do chamado eficaz, alguém será salvo. Que Deus possa nos abençoar e a gente depois vai continuar falando a respeito disso, vivendo nesse mundo de Pilatos, como nós devemos, qual deve ser a nossa relação contínua com a verdade de Deus. Amém, queridos, amém. Que os irmãos fiquem na paz do Senhor. Até a próxima. Amém.